Abertura. Verificada a existência de coro regimental, convido os meus pares para ficarem de pé. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 5ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Valentim Gentil, São Paulo. Podem se assentar. Expediente. Solicito aos secretários que procedam à leitura das matérias constantes da pauta do expediente. Item 1. Moção de pesar. Moção número 19/2017. Apresentamos à mesa ouvido o plenário as dispensas das demais formalidades regimentais, moção de pesar pelo falecimento de Orlando Isaías, causando grande comoção nos nossos filhos e nossa população. Consideramos os laços de amizades que ligam a família enlutada à nossa comunidade, que se dê ciência dessa justa homenagem à família enlutada. Sala da Sessão, Gervásio Alves Pereira, 3 de abril de 2017. Assinado por todos os vereadores. Item 2. Indicação número 20/2017. Indicação 20/2017. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se instalar o sistema de semáforo na esquina da Avenida Arthur de Oliveira com a rua Frutuoso Honorato de Medeiros, próximo ao restaurante Camacho. Sala de Sessão Gervásio Alves Pereira, 3 de abril de 2017. Vereador John Robson Ferreira de Ouro. Justificativa. O fluxo de veículos automotores, de bicicletas e pedestres naquela via é intenso, não somente nos horários de entrada e saída dos trabalhadores das indústrias, mas praticamente durante todo o dia, pois são caminhões para cargas e descargas de produtos, representantes comerciais e trabalhadores em geral que estão sempre dirigindo as empresas localizadas nos distritos industriais. Considerando ainda que as referidas vias são utilizadas para sair ou entrar na cidade e que esse fluxo requer extrema atenção dos motoristas e pedestres, pois pode acontecer acidentes até fatais. As instalações do semáforo atenderá a uma reivindicação antiga dos moradores e usuários do local, que reclamam, pois o tráfego de veículos naquelas vias é intenso. O semáforo vai controlar e disciplinar o trânsito no local, proporcionando mais segurança aos motoristas e pedestres, diminuindo a possibilidade de acidentes. Dada a necessidade, solicito providências com a maior brevidade possível. Item 3. Indicação número 21/2017. Indicação número 21/2017. Indico a Vossa Excelência, senhor prefeito municipal, a necessidade de se construir no entorno da cidade uma lombada na rua João Pessoa, entre as ruas Benedita Terra Pimentel e Tupinambás, atrás da igreja da Penha, mais precisamente na altura das salas de catequese. Sala da Sessão, Gervásio Alves Pereira, 3 de abril de 2017. Assinado pelo vereador John Robson Ferreira de Ouro. Justificativa. Além do fluxo normal de pessoas que passam pelo local, são realizadas nas salas acima citadas, encontradas catequistas para a formação de crianças, jovens e adultos que desejam receber os sacramentos da Eucaristia e Crisma. Fato este aumenta consideravelmente o fluxo de pessoas nesses dias e horários. E, considerando que referida rua João Pessoa é uma preferencial, os veículos que trafegam por ali às vezes excedem em velocidade, podendo provocar acidentes. Saliente ainda que os moradores, principalmente os pais, têm nos solicitando previdência no sentido de coibir a velocidade no local. Dessa forma, indico a Vossa Excelência a necessidade de construir com a maior brevidade possível um redutor de velocidade, tipo lombada, na rua João Pessoa, em frente da sala de catequese da Igreja da Penha, objetivando a redução da velocidade dos veículos, evitando assim eventuais acidentes. Item 4. Indicação número 22/2017.
Indico indicação número 22/2017. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se implantar no município o programa Esporte Social da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, visando atender crianças e adolescentes. Sala de sessões das sessões Gervásio Alves Pereira, 3 de abril de 2017. Vereador Isaquiel Alves da Silva. Justificativa. O programa tem por objetivo expandir o acesso à prática esportiva e de lazer. O projeto Esporte Social é uma iniciativa da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude que estabelece convênios e parcerias com o governo do Estado, prefeituras, municipais, instituições e terceiro setor com natureza esportiva. A prioridade para o atendimento são crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, em situação de vulnerabilidade social, sendo que cada núcleo atende em média 100 crianças e adolescentes. Recursos destinados na ordem de R$15 mil são para aquisição de material esportivo, didático, pedagógico ou reforço alimentar sólido e limpo. Ressalto que a Secretaria fornece um kit esportivo para cada projeto formatado pelo município, podendo ser fornecido mais de um kit. Considerando a importância do projeto, que objetiva amparar nossas crianças e jovens, indica que seja implantado com a maior brevidade possível. Item 5. Indicação número 23/2017. Indicação número 23/2017. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de fazer estacionamentos para carros e motos no terreno existente da propriedade da Prefeitura Municipal, em frente à Avenida Leonardo Buchard, onde existe a segunda lagoa da Chopinari. Sala da Sessões Gervásio Alves Pereira, 3 de abril de 2017. Assinado pelo vereador Hilário Pedro Moura. Justificativa. A necessidade de estacionamento naquela área se justifica para proporcionar segurança de quem trafega no local, bem como proporcionar acomodação e segurança para aqueles que utilizem a lagoa para a prática de pessoas. Atualmente, as pessoas para irem pescar na lagoa param seus veículos aos dois lados da avenida, dificultando o fluxo no local, onde inclusive já aconteceram vários acidentes nos últimos tempos. Não bastasse a situação atual, proporciona risco inclusive para os pedestres que transitam no local e que ficam à margem da lagoa do pescamento. Confiante no bom senso dessa administração, espero o atendimento o mais breve possível. Indicação número 24/2017. Indicação número 24/2017. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de intensificar a sinalização de solo e área do cruzamento na estrada vicinal José Marciano Barreto com a Avenida Leonardo Buchard, bem como a limpeza ao nível do solo no terreno existente na confluência entre elas. Sala de sessões Gervásio Alves Pereira, 3 de abril de 2017. Vereador Hilário Pedro Moura. Justificativa. A necessidade desta indicação se justifica em razão do crescimento da população nos bairros existentes naquela região, que aumentou o fluxo de automóveis, motocicletas e outros, acarretando vários acidentes no local. Cumpre esclarecer ainda que, além da sinalização do solo estar apagada em razão do tempo no terreno existente, no cruzamento entre a estrada vicinal José Marciano Barreto e a Avenida Leonardo Buchard, lado esquerdo do sentido Jardim 20 à estrada vicinal, existe uma elevação no solo que dificulta a visão daqueles que transitam no local. Importante informar ainda que o local, além de ser bastante movimentado, na Avenida Leonardo Buchard, o fluxo fica reduzido em razão daqueles que estacionam veículos para pescar na lagoa existente ao lado. Confiante no bom senso dessa administração, espero atendimento o mais breve possível. Item 7. Indicação número 25/2017.
Indicação número 25/2017. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se colocar placas indicativas regularizando a velocidade, principalmente nas vicinais públicas, em especial na Avenida Cavalheiro. Sala da Sessão Gervásio Alves Pereira, 3 de abril de 2017. Assinado pelo vereador Ezaquiel Alves da Silva. Justificativa. O objetivo da fixação das retiradas placas vias informar aos motoristas sobre a velocidade que devem obter nas vias públicas da cidade. Tendo em vista que sua indicação, essa regulamentação, os motoristas ficarão livres para impedir a velocidade que desejam ou que nem percebem, já que não há nenhuma sinalização que indica ou com velocidade. Dessa forma, julgo essencial a regulamentação como fixação de placas indicando a velocidade, conforme as leis de trânsito, coibindo assim exércitos de velocidades, o que pode provocar eventuais incidentes ou até acidentes. Considerando, portanto, a importância dessa indicação, indico ao excelentíssimo senhor prefeito que se toma as providências com a maior brevidade possível. Item 8. Indicação número 26/2017. Indicação número 26/2017. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de agilizar a construção de casas populares no município, objetivando reduzir o déficit habitacional. Sala de Sessões Gervásio Alves Pereira, 3 de abril de 2017. Vereador Rafael Nixon Pereira Marques. Justificativa. Em que pese os empreendimentos imobiliários que acontecem no município, nota-se que o déficit habitacional é bastante considerável. Muitas famílias estão privadas de casa própria, precisam pagar aluguel, o que onera sobremaneira o orçamento familiar, dificultando inclusive na aquisição de artigos de primeiras necessidades. Considerando que o governo do estado já autorizou a construção de casas no município, pedimos ao excelentíssimo senhor prefeito que acione a CDHU para dar início à construção. Essas unidades habitacionais, em sua maioria, devem ser destinadas a um segmento que representa mais de 90% do déficit habitacional, o que não tem acesso à moradia digna por meio de financiamentos convencionais, ou seja, para as famílias que realmente precisam de menor renda. Desta forma, considerando o déficit habitacional, reitero ao senhor prefeito a necessidade de agilizar o processo de construção. Item 9. Indicação número 27/2017. Indicação número 27/2017. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de adquirir com a mais brevidade possível veículos para atender a demanda do nosso município, como, por exemplo, ônibus micro-ônibus para transporte escolar e ambulâncias para o nosso setor da saúde. Sala da Sessão em Gervásio Alves Pereira, 3 de abril de 2017. Assinado pelo vereador Rafael Nixon Pereira Marques. Justificativo. O número de estudantes transportados pelo município tem aumentado a cada ano, principalmente para os outros centros acadêmicos, como Votuporanga e Pernambuco. Por outro lado, o número de veículos, além de não serem suficientes, estão em mau estado de conservação, oferecendo risco à segurança dos escolares. Daí a necessidade de se adquirir ônibus e micro-ônibus para suprir essa demanda e proporcionar mais segurança aos alunos. Da mesma forma, nota-se no setor de saúde que não há ambulâncias suficientes para atender a demanda, principalmente para outros centros médicos, como Barretos, São José do Rio Preto, Catambu, Bajares e outros. Portanto, adquirir ambulâncias para atender o setor da saúde é de extrema necessidade. Assim, reitero ao excelentíssimo senhor prefeito a necessidade das direções visando a proporcionar à população, nesses casos, a clientela estudantil e aos pacientes mais segurança, conforto e, consequentemente, mais qualidade de vida. Item 10. Conforme disposto no artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal, comunico que ficarão arquivados nessa edilidade
durante o ano vigente, a prestação de contas do município e do Fundo de Previdência Municipal referentes ao exercício em 2016, que foram protocolados pelo Executivo Municipal nesta Casa de Leis, através dos ofícios DC números 10, 11/2017, e que poderão ser analisados por qualquer vereador ou cidadão que porventura requerer. Boa noite a todos. Que eu gostaria de agradecer, em nome da presidência e da mesa diretora desta casa, a presença da população, da comunidade. Isso é o reflexo da democracia. É importante que a população, com altivez, espírito público, participe das sessões, participe das discussões da sociedade organizada, para que o espírito do legislador, enquanto a matéria, possa refletir a democracia e a vontade da população. Eu gostaria aqui de fazer algumas menções. O regimento interno nosso, no seu artigo 24, ele fala das atribuições do presidente da casa, além de outras que decorram da natureza e das suas funções ou prerrogativas, as expressas na lei orgânica do município e neste regimento, manter a ordem no recinto da casa, podendo solicitar a força necessária para este fim. Interromperá o orador que se desviar da questão ou falar a consideração da Câmara e de seus membros, advertindo-o, retirando-lhe a palavra na reincidência. Convidará o vereador para retirar-se do recinto do plenário quando este perturbar a ordem. Eu só estou fazendo esta pequena reflexão e análise porque a presidência desta casa ela é regimentalista e eu vou seguir o regimento interno. Então, eu peço a compreensão de todos, inclusive dos parlamentares, aqui, do público, para que nós mantenhamos uma ordem com tranquilidade, para que nós possamos observar as manifestações durante o tema livre dos oradores inscritos, que o segundo secretário fará a chamada, para que a sessão ocorra de forma tranquila e civilizada nos modelos da Constituição Federal, porque nós sabemos que nós temos um povo culto, participativo e que luta pelos seus direitos e que briga pelos seus interesses. Então eu agradeço profundamente a contribuição nesse sentido de cada um de vocês e dos meus digníssimos pares. Passo a palavra agora para o segundo secretário, o vereador Lucas Roberto de Oliveira, que dará início então à chamada através da sua lista. Tema livre. Pela ordem, vereador Lucas. Boa noite. Boa noite. Em nome do senhor presidente, queria saudar os nossos nobres vereadores, em nome da plateia que está aqui da comunidade. Queria um Luizão, salve a todos vocês aí. Hoje, como tem muita gente aqui e a expectativa é de falar sobre o médico, antes disso eu quero falar que a comunidade de Valentim Gentil, na qual me confiou este mandato, eu agradeço as pessoas que estão lutando para que aconteça algo em benefício da comunidade. Tem algumas pessoas que vocês devem saber que estão lutando e conseguiu, no dia de hoje, começar a instalar na nossa Cícero Verde as câmeras que a gente tanto lutou. Então, nós temos um grupo de pais que está preocupado em nos ajudar. Tem muita gente aqui que eu acredito que tenha participado de eventos que esses pais fizeram. Na praça, na venda de mini pizza, na venda de pastéis. Isso é a população trabalhando em prol da comunidade. Nós, enquanto comunidade, precisamos realmente arregaçar as mangas para fazer algo diferente. Não só esperar das nossas autoridades, dos nossos governadores, dos nossos prefeitos, dos nossos deputados. Nós também temos o compromisso como pai, como educador, de levar o conhecimento mínimo para os nossos filhos. Nós, quanto pais,
temos a obrigação de ensinar, de levar na nossa Vicente Santoro, que é o início de tudo, onde as crianças começam a dar o aprendizado da democracia, da civilização. Então, assim, eu agradeço as pessoas que realmente entendeu que esse projeto de trabalhar em prol da educação, em prol da nossa habilidade, é válido. Agradeço a Cícero Sberti, no nome da diretora Ednai, para que ela deixou, né, entendeu que o que nós estamos fazendo enquanto comunidade é em benefício da população. Com relação ao que está acontecendo, a manifestação. Esse programa Mais Médico, ele é para 3 anos e ele pode ser renovado, sim ou não. Como a administração resolveu encerrar o contrato com o médico, não significa que ficaremos sem médico. É a mesma coisa a gente estar trabalhando numa empresa e ser desligado. Isso cabe à competência da Secretaria de Saúde. Eles têm que avaliar se é válido ou não. Nós, enquanto leigos, nós só temos uma pessoa no meio dos vereadores que tem mais conhecimento técnico. Mas nós, leigos, não podemos falar se a administração está fazendo certo ou errado. Cabe ao Dr. Carlos, que é o médico hoje, que é o diretor de saúde, o secretário de saúde, cabe a ele definir se deve ou não continuar. Mas assim, a minha preocupação maior era se a gente ia ficar sem médico nesse programa. Não, nós não vamos ficar sem médico. Vai ter a continuidade, né? Vai ser apenas trocado. Então, no meu modo de ver, não tenho nada contra. Se vai ser trocado o médico, nós tivemos vários médicos aqui que foram trocados. Tivemos o Dr. Schultz, nós tivemos o Dr. Carlos Bisson. Se a gente for fazer alguma coisa, esses médicos todos deveriam voltar. Na minha concepção, de repente eu posso estar errado, mas assim, nós tivemos excelentes profissionais que aqui passaram e nunca houve uma manifestação. Bacana, legal, realmente a gente tem que manifestar sim, né? Mas a gente tem que respeitar. Eu sou leigo no assunto de medicina. Se fosse falar em vendas, eu ia poder questionar de igual para igual. Mas em questão de medicina, eu tenho que respeitar o que o secretário de saúde está fazendo. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Com a palavra, vereador Ezequiel. Boa noite. Quero aqui cumprimentar o presidente, o excelentíssimo presidente. Em seu nome, quero cumprimentar aqui os colegas. Em nome do ex-vereador desta casa, que já atuou nesta casa, José Rucolato, eu quero cumprimentar o público. E quero dizer que, a respeito da manifestação, deixou bem clara a satisfação, e isso é elogiável, isso é válido, isso aí, quando alguém se manifesta e quer saber o porquê, o porquê que foi, ou porquê está sendo feito desta forma. Na questão do doutor, o Lucas, ele foi muito sábio na sua colocação, e as minhas palavras não seriam diferentes. Nós não devemos se preocupar tanto nisso aí, porque isso cabe, como ele já falou, é competência da Secretaria de Saúde, e todos sabem todos disso, que o Ministério da Saúde tem um prazo estabelecido por lei, e esse prazo se venceu, e a Secretaria de Saúde entendeu encerrar por aqui e dar chance a outro médico. Com certeza vai ser competente igual o doutor também.
eu vou dizer, levar o conhecimento dos que estão presentes, daqueles que estão nos ouvindo, o que vem, o que a gente vem atuando, fazendo, o de melhor para a nossa cidade. Estive na semana atrasada em São Paulo, acabando de consolidar um pedido com o deputado Paulo Freire. Alguns conhecem esse deputado, ele é morador de Campinas, mas abraçou o Valentim Gentil, não só nessa gestão, mas outra gestão passada. E ele vem aqui nos ajudando grandemente. E eu sou muito grato a esse deputado que nos ajudou, e eu tenho certeza que vai continuar nos ajudando. Fui liberado, atendendo ao pedido, na ordem de R$250 mil para a infraestrutura. Muitas das vezes, alguns dizem, o que o vereador está fazendo? Estou só passando isso aí, notificando isso aí, para vocês realmente saberem que a gente está cumprindo e honrando o voto recebido, e com certeza eu vou lutar até o final. E para frente é só Deus que sabe, né, a nossa trajetória. E é somente isso que eu tenho para dizer. Não vou falar muito, tem mais colegas para falar. Minhas palavras são poucas, mas são um pouco taxativas. Eu quero aqui agradecer ao público presente, que faço sempre assim. É muito bonito ver a cara cheia. Pelo menos vocês vão passar a conhecer, né, a trajetória de cada um representante daqui dessa cidade, dos vereadores. Obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Isaac Caldeira. Desculpa. Com a palavra, vereador Sérgio Pereira Dias. Alô. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimentar todos os amigos vereadores dessa Casa de Lei. E aqui, em nome do meu pai, cumprimentar todo o público presente e dizer que é uma honra estar a nossa casa cheia. Antes de começar a fala, eu queria chamar o Dr. José. Por favor, chega até aqui, por favor. Vocês vão conseguir entender até a parte que é onde eu quero chegar. Estamos em uma gestão de 100 dias e nós começamos o trabalho junto com o prefeito Adilson, onde tem o apoio da Câmara Municipal ao aval de tudo aquilo que foi bem para o nosso povo do nosso cidade de Valentim Gentil. Muitos hoje me questionam o porquê isso ou porquê aquilo do certo. Eu disse sempre, vou repetir sempre, que eu fui eleito pelo voto do povo e eu tenho um compromisso com o povo. Aquilo que for certo vamos ser justos em falar, e aquilo que for errado também vamos falar. Para dizer, tem 5 minutos para falar do nosso médico, mas eu tenho 5 minutos para falar das nossas ligações, que hoje, infelizmente, eu recebi através dos nossos moradores, dizendo que a nossa queridos vizinhos, nossos pequenos agricultores, como se diz, que não estava tendo o trator ou não estava tendo uma máquina para fazer o serviço, e aonde foram denunciado para nós que essa máquina estaria sendo no loteamento. Para mim, eu quero dizer que independente de quem seja, quem pegou o serviço ou quem não pegou, ou quem está trabalhando com a máquina ou quem está, para mim pouco importa. O que eu preciso, o que eu quero entender é que essa máquina ela tem que ser usada por pequeno agricultor. Não entendo muito dessa área, mas eu confio naqueles que passaram para mim. Então, que seja amanhã, vamos tomar as medidas cabíveis. Eu não vou citar o nome do outro vereador, não sei se posso, se ele der o sinal, eu vou citar onde a gente foi lá hoje, que foi o Hamiltinho. Ele me ligou e eu liguei para ele, e a gente fomos até onde estava a máquina e onde estava usado.
Então a gente acredita no bom senso da administração, que se param isso amanhã mesmo, que cada um que pegou o seu serviço que arca. Eu não quero saber se é Pedro, se é João ou se é Maria, mas que essa máquina não pode mais continuar fazendo um serviço em prol que não seja da comunidade. Dizer que o Lucas, ele disse até numa reunião, a gente vê bastante postagem no Facebook e talvez a gente tenha que se preservar daquilo que foi falado do médico. Particularmente, eu não o conheço, eu nunca passei por uma consulta com ele. Vejo pessoas, principalmente senhoras idosas, falarem muito bem dele. A gente tivemos uma reunião na Câmara Municipal, que é onde a maioria dos vereadores esteve presente, que é onde a gente recebemos os documentos, que eu, trabalhando na área da saúde, com todo o respeito que eu tenho com o doutor, eu não faria aquilo que estava prescrito. Eu, Sérgio Ferreira, trabalhando como técnico de enfermagem. Só que como um lado humano, que a gente tem que ter essa sensibilidade, que dizendo que ele veio de Cuba, a gente sabe que é um país difícil, que ele veio para o Brasil, a história do doutor é mais ou menos igual à minha. Tem que matar 2 leões por dia. Mas infelizmente, não cabe a nós novos vereadores, podemos fazer um decreto de lei e mandar para a Prefeitura Municipal. Não depende dos vereadores, gente. Isso depende do Poder Executivo. É o prefeito que eles escolhem quem vai trabalhar na administração dele e quem não vai. Infelizmente, que eu falo em um povo que está aqui hoje, que nós vereadores não podemos fazer nada. Queria eu aqui dizer para o doutor que ele ia ficar. Não, nós vereadores, a Constituição, ela não diz isso. Eu não preciso. Por gentileza. Eu não vou citar você. Eu não vou me referir a você porque você estaria me rebaixando como você. Mas eu não preciso estar mentindo aqui durante a conversa. Eu não preciso mentir durante a associação. Não precisa. Rafael, presidente. Não, presidente. Com todo respeito, você não vai sair não. Você vai ficar aí porque você vai me ouvir que eu tenho para falar. E na hora que eu falar, você vai ouvir eu falar. Você me respeita da mesma maneira que eu te respeito. Nenhum momento eu faltando respeito. Saia candidato a vereador. Vai lá e conquista voto a voto. Você sobe nessa tribuna e fala o que você quiser. Caso contrário aqui, eu estou regimentamente mandando. Então você acha que eu mandei o médico embora? Me responde pra mim. Você me responde, foi eu que mandei ele embora. Você responde, por favor, eu peço que a polícia retire o plenário. Retira o plenário, por gentileza. Gente, por gentileza, vamos manter a ordem por uma questão de ordem. Para que os... Gente, por gentileza, por uma questão de ordem. Vou pedir para o nobre vereador Sérgio continuar o vosso pronunciamento. Tirando aquilo que eu estava falando, eu não sou contra o médico cubano para começar o início da conversa. Eu quero dizer para o povo de Valentim Gentil que se alguém descobrir alguma lei regimental, interna ou regional que diz que aonde o vereador pode segurar o médico cubano, traz o documento lá que eu sou o primeiro a assinar. Pode trazer o documento. Eu sou o primeiro a assinar o documento que tiver, que nós vereadores temos o poder de segurar o médico cubano. Nós não temos o poder. Quem vai responder por isso é o Poder Executivo, que é o prefeito municipal, junto com o secretário da Saúde, que eles resolveram dispensar o médico cubano. Pergunto para mim assim, vem outro médico, vem? Vai ser bom que nem o médico cubano, que nem tanto vocês brigam? Não sei, não vou poder responder. Quem vai poder responder é o tempo. Então, que arca com as consequências é o prefeito. Nós, vereadores, nós não temos possibilidades. Infelizmente, está indo embora o médico cubano, porque o prefeito, na reunião, junto com o secretário da Saúde, respondeu para a gente que ele não fica. Então, não cabe nós, vereadores, segurar o médico cubano. Infelizmente, sim, vocês vieram aqui hoje para esperar uma resposta, nós vereadores, o médico ia ficar, infelizmente não vai ficar, mas não depende de nenhum vereador, que fique bem claro isso, depende do Poder Executivo. Então, não tem mais nada a tratar,
Fica aqui meu abraço a todos. Não tenho que mentir para a população e quero honrar cada voto que eu tive, como sempre ouvi ao longo da minha vida. Com a palavra, o vereador Isaac Caldeira. Boa noite, cumprimento o senhor presidente dessa casa, os componentes da mesa diretora, a todos os pares, companheiros vereadores, cumprimento todo esse público presente. Eu quero aqui primeiramente agradecer ao nosso Deus por mais um dia de vida que Deus tem dado para nós, para quem está diante aqui da população. Hoje a gente contente, feliz de ver a casa cheia. Quero agradecer a população, aqueles que vieram em manifesto do Dr. José, que todo mundo sabe, o cubano, até ele não está aqui mais aqui na plateia, que acho que ele passou até meio mal aí agora no momento, senão eu gostaria de chamar ele aqui. Mas dizer para o nosso povo que o médico, a respeito do médico cubano, o Dr. José, o médico é uma pessoa idônea, uma pessoa boa, que há 3 anos trabalhando no nosso município. Se o médico fosse uma pessoa ruim, ele não estava aí há três anos trabalhando em nossa cidade. A gente está aqui com mais de 500, quase 600 assinaturas que o pessoal pedia para assinar, para poder pedir que o médico permanecesse em nossa cidade por mais 3 anos. Então depende sim do bom senso do prefeito municipal e do secretário da saúde para poder o médico permanecer em nossa cidade por mais 3 anos. O médico é aquele programa do governo federal, do Mais Médico. O médico não tem custo nenhum para o nosso município, onde ele fica apenas, o custo do médico são apenas R$1.000, R$1.000 e poucos reais, igual o nobre vereador disse aqui, o Luquinha, do Dr. Chau, do Dr. Carlos Missão. Vai ver quanto o médico daquele custa para o nosso município, se eles vêm por menos de R$30.000 trabalhar no nosso município, enquanto o médico cubano, o Dr. José, está até menosprezando para mim, está menosprezando o médico. O médico está aí, porque o salário dele é menos que R$3.000, o salário do médico cubano. Então, é um salário que o governo paga, Luizão, não é o prefeito, não. Não vem da prefeitura, não. Isso é do governo. E ele pagar, o custo que o prefeito tem, a prefeitura tem, é apenas R$1.000 para o prefeito pagar. E agora, eu espero que ele não faça igual com aqueles coitadinhos dos barregões de rua que ele mandou embora e contratou esses neguinhos ganhando R$7.000, R$5.000, R$4.000, sem ter um estudo nenhum. Alguns vereadores que estavam dentro dessa casa no passado também, estão lá ganhando seus R$4.000, R$5.000, lá, sem ter estudo, sem ter nada, só por causa de promessa política. Então tem que acabar com essa pouca vergonha no nosso município, tem que parar com isso, não ver lado político, nós temos que ver o lado do nosso povo. Nós somos eleitos por vocês, por nosso povo. Nós estamos aqui para lutar por vocês, população. Pode ter certeza que nós estamos aqui para o lado querendo o bem, querendo o melhor da nossa cidade. Porque esse médico, todo mundo sabe, é uma pessoa humilde. Ele está aí andando, ele anda com a pé na rua, vocês sabem. Mas ele cumprimenta todo mundo, ele atende bem a nossa população. Agora porque é o secretário da saúde e alguns coordenadores lá, do secretário lá e do prefeito não assinar esse contrato do médico por mais 3 anos em nossa cidade. É uma pouca vergonha isso, população. Eu acho isso uma pouca vergonha. Ô senhor prefeito, o senhor não foi eleito por causa da meia dúzia de pessoas que quer tirar o médico, não. O senhor foi eleito para esse povo que está aqui presente, que está aqui na plateia, prefeito. Lembra bem, prefeito, porque você foi eleito. Cadê as promessas políticas que o senhor fez, os palanques políticos? É assim que o senhor ia levantar o nosso Valentim Gentil? Desse jeito o senhor quer levantar voo? Cadê a população? Nós queremos o bem dessa cidade. Esse médico é uma pessoa idônea. Então, que nem eu digo, se a gente sair de casa em casa pegando assinatura, nós conseguimos mais de 2.000 assinaturas. Aqueles que defamam o médico, por que não denunciam o médico? Cadê falando que agora eles estão fazendo receita errada, querendo incriminar o médico? Se dentro de 3 anos que ele permaneceu em nossa cidade, nunca teve uma reclamação. O porquê agora vai ter reclamação, meu povo? Porque ele é uma pessoa idônea. Aí o nobre vereador Sérgio fala que nós vereador não tem força. Nós tem força sim, vereador. Todos os
vai fazer o bem à nossa sociedade, o bem à nossa população, que nem eu digo para o nosso povo. Foi bem vocês virem hoje, uma manifestação pacífica, que está aqui, não precisa briga não. E eu digo a vocês, vamos continuar. Se ele não escutar nós, senhor prefeito, eu peço o bom senso do senhor, do secretário da saúde, assine esse projeto, assine esse contrato, para que o médico permaneça em nossa cidade por mais 3 anos. Se o senhor não assinar, vamos em frente à prefeitura, meu povo, vamos sim, vamos batalhar, vamos lutar para que o médico permaneça em nossa cidade. Aqueles que denunciam, vem aqui e prova que o médico fez coisa errada. Agora lá estão catando receita até da mão do médico para querer incriminar o médico, catando o carimbo do médico para querer incriminar o médico. Então a gente tem que ver isso, a ação da polícia, que até o médico já tem denunciado. Tem que ver, isso não pode agredir uma pessoa, só porque a pessoa é de outro país, que vem aqui para a nossa cidade, trabalha para o nosso município, e ele tem também lá, todo mundo sabe, o médico é uma pessoa idônea, uma pessoa simples, e ele tem um filho lá paralítico, lá no país dele, que ele precisa mandar o dinheiro para lá, o salário dele é pequeno. Isso não vai exonerar cofre público não, o salário, vai exonerar aquele salário altíssimo que ele paga aqui para aqueles pessoal, sem ter, por causa de promessa política, a população. Eu digo a vocês, vamos sim, vamos manifestar, vamos lutar por isso aconteça, e dizer também, talvez lá em cima tem político corrupto, todo lugar talvez tem, mas só que tem gente honesta que quer defender o nosso povo, defender a nossa população. Que nem lá agora, que nem lá em cima agora, aquele bando, você for bandido, eu não tenho medo de falar, não tenho medo de político, eu não tenho errado preço com ninguém, eu não tenho errado preço com ninguém. Sou de família trabalhadora, vivo da roça, sou trabalhador honesto, nunca dependi de prefeitura para sobreviver. Eu estou do lado do povo, eu entrei com o interesse de defender a nossa população. Se tiver que brigar, se tiver que sair do braço para defender o nosso povo, eu vou defender o nosso povo. E dizer também, que nem lá em cima, então, ele faz um manifesto lá, e agora eu peço que o povo faça um manifesto também aqui, e lá contra a reforma da Previdência também, que é uma pouca vergonha lá em cima, a reforma da Previdência. Onde eles querem prejudicar o pequenininho, o trabalhador, e também até hoje a gente vê aqui as polícias militares, quero o sargento, agradecer por exemplo o sargento Rogério, a toda a polícia militar que está aqui. A polícia também tem um salário defasado, as polícias também são trabalhadores, eles veem a segurança do nosso município, e também agora vocês veem, talvez tenha que contribuir aí quase 50 anos para poder aposentar. Isso é uma pouca vergonha. Então o povo tem que ir para a rua sim, o povo tem que manifestar, tem que ver o lado do povo, o lado da população que nós precisamos. E aproveitando também o policiamento aqui hoje, quero pedir ao prefeito municipal mais segurança para o nosso município. Precisamos de mais segurança. Aqui hoje a gente vê vários policiais, podia sempre estar na nossa cidade, as polícias rondando para poder. Esses dias atrás mesmo foram 4 roubos numa só noite. Aumentar também o efetivo da Guarda Municipal, apesar que o salário deles é um salário pequenininho, e a gente pede também que o prefeito atende isso para que dê mais segurança ao nosso povo, à nossa população. E muita coisa a gente tem que falar, tem que cobrar do nosso prefeito, sim, para que nós temos uma cidade maravilhosa que é Valentim Gentil, precisamos sim de mais segurança no nosso município. E dizer também, que nem o vereador Sérgio disse também, a respeito de maquinário. Esse dia teve um senhorzinho que veio até chorando, falando que precisava tomar um pedacinho de terra e não mandava o maquinário, onde vai para Negro Grande ali, o maquinário para fazer serviço. Então isso é uma pouca vergonha, nós temos que atender o pequenininho, o voto do povo, o voto do trabalhador. A gente vê na hora do voto, pessoal, tem que prestar atenção, porque o voto de nós pequenininho tem o mesmo valor que o tubarão, de que o cara que tem dinheiro. Então, prefeito, vê com atenção o nosso povo. Quem te elegeram foi a população, foi o povo, fica atento. Então a gente pede, a gente não quer briga, mas vou dizer à nossa população, se não resolver esse assunto do médico, vamos sim continuar essa manifestação e vamos lutar para que isso aconteça em nosso município. Agora não vem querer grinir a imagem do médico, quer falar isso e aquilo com o médico. Se ele não fosse ruim, ele não estava há 3 anos trabalhando para a nossa população. Aqui vai terminando as minhas palavras.
eu tenho que agradecer a vocês que vieram, que manifestaram essa manifestação pacífica. Nós não queremos briga, nós queremos o bem da sociedade, o bem da nossa população. É isso, eu não quero ver lado político não, prefeito. Nós não estamos fazendo política não, nós apenas 3 meses de mandato, então nós não queremos fazer política, nós queremos o bem da nossa população, o bem da nossa cidade. E dizer também, você vê, 2 sessões já em seguida, não tem um projeto para votar. Cadê as viagens do prefeito, do presidente da Câmara? Queria ter um projeto para nós votar para o bem da nossa população, para o bem do nosso povo. Terminou aqui minhas palavras, uma boa noite a todos, um abraço, fiquem com Deus. Com a palavra, o vereador Rafael Nick. Em questão regimental, eu passo o assento da cadeira presidencial para o nobre vereador Ezequiel. Ele assume então os trabalhos da casa, enquanto eu faço meu pronunciamento na tribuna. Boa noite a todos. Primeiramente, quero cumprimentar Vossa Excelência, presidente desta Casa de Leis, vereador Ezequiel. Quero cumprimentar os meus pares, a mesa diretora, os nobres vereadores. Quero cumprimentar toda a população. E nesse ato, eu quero parabenizar a população valentinense por estar participando dessa sessão ordinária. Isso é fundamental, esse entrosamento do poder público junto à população, e é muito importante que o povo fiscalize o trabalho dos vereadores, porque na verdade o vereador é o agente político que fica mais próximo da comunidade. E esse tipo de manifestação ela é saudável para a democracia, porque ela faz com que nós, legisladores, nos atentemos para aquilo que o povo precisa e quer, e de uma forma pacífica e inteligente, aqui lutando pelos interesses da coletividade. Eu, como presidente da casa, fico contente, honrado de receber a presença de cada um aqui de vocês. Em relação ao Dr. José, eu quero aqui parabenizar o médico, quero desejar para ele muito sucesso, e quero dizer que ele foi um extraordinário médico, cumpriu uma sua missão, deu a sua contribuição para o povo brasileiro, em especial para o povo valentinense, e a presidência desta casa, eu tenho certeza que todos os vereadores que aqui se manifestaram têm um carinho, uma admiração imensa pelo Dr. José. Os meus pais, por exemplo, que usam sempre o posto de saúde, gostam muito do médico, então eu particularmente sou leigo no assunto, eu sou do direito, do jornalismo, não conheço a medicina e em momento nenhum eu teria coragem de pronunciar algo contra a pessoa do São José. E que eu desejo todo o sucesso do mundo para ele em outra localidade, não sei se ele vai ficar no país ou se vai voltar para o seu país de origem, mas sem dúvida nenhuma o povo de Valentim Gentil será eternamente grato ao seu trabalho prestado à nossa comunidade. Em relação ao discurso populista e mentiroso aqui do vereador Isaac Caldeira, que foi cúmplice de um governo desastroso e corrupto da cunhada dele. Mas esqueceu que a família ficou rica às custas do dinheiro da população. Aí fica fácil. Encostar no irmão, que foi prefeito 8 anos, tá milionário, tá fazendeiro, tá rico demais, não tem nada no nome. Se você entrar lá na página do TSE, ele não tem nada no nome, é um coitadinho. Dá dó, dá vontade de se ajudar o sujeito. Mas é malandro, é ladrão. Em relação a esse tipo de inverdade e de coisa absurda e brutal, esse destempero total da democracia que resultou naquele vexame eleitoral que conduziu a Rosa Caldeira como a pior prefeita da história dessa cidade. Em relação ao médico cubano, nós, enquanto legisladores, nós não temos o poder pela lei.
nós não temos o regimento nosso, a lei orgânica do município, a Constituição. Isso não passa pelo plenário dessa casa para ser votado. Isso é uma matéria interna corpore, segundo o direito moderno. Isso é uma prerrogativa do Ministério da Saúde, junto com a Secretaria de Governo da Saúde Municipal. Mesmo porque o prefeito não tem absolutamente nada contra o médico. Isso é uma questão local. A democracia representativa no Brasil, ela funciona assim: o povo vai na urna, vota, escolhe os seus representantes de forma direta e de forma indireta. Os representantes do parlamento representam a vontade do povo. Então eu peço para que a população compreenda, porque na verdade cada gestão tem os seus atores e cada gestor ele administra da forma que ele entende que é necessário e que vai ser positivo para o povo. Mas eu quero aqui deixar claro que esta Câmara Municipal, nem a presidência desse Poder Legislativo tem algo contra o médico, jamais. Inclusive, se fosse passar por aqui, provavelmente o contrato dele seria renovado sem problema nenhum. Mas isso é uma questão do Ministério da Saúde. Se tiver que protestar, vai ter que ir lá em Brasília, no Ministério da Saúde, e conversar com Vossa Excelência o Ministro, ou o Presidente da República, o Sr. Michel Temer. Porque eu não sou o Presidente da República e nem o Prefeito da cidade que é. Então está faltando compreensão de quem está liderando esse manifesto, que eu acho que é um manifesto inteligente, mas porém essa daqui não é a casa competente para lidar da matéria do mérito em questão. Então aqui fica as minhas palavras, a minha admiração pelo Dr. José, ela é imensa, não tenho palavras para agradecer. Em nome do prefeito Adilson também, ele agradece todos os serviços prestados à nossa população, que, diga-se de passagem, o prefeito tem trabalhado muito, pegou essa cidade no bueiro, no lamaçal da corrupção, e já conseguiu pagar mais de 2,5 milhões de dívidas deixadas por aquela quadrilha lá atrás, porque não era não adianta depois querer me ameaçar de caçar. Eu vou te falar uma coisa: eu fui eleito pela democracia, e o povo valentinense, ele confia e sabe da minha idoneidade, sabe da idoneidade da minha família e sabe da responsabilidade que está sobre os meus ombros. E eu sempre vou conduzir essa casa de forma democrática e republicana, com espírito público, sempre atento a ouvir os interesses da comunidade. Porque na verdade é no conflito das ideias onde a democracia faz morada. Se todos tivessem uma mesma opinião, e não seria interessante. Para que democracia então? Para que o parlamento? Para que acontecer isso que está acontecendo hoje? Porque isso é saudável, é importante. Então aqui eu quero finalizar as minhas palavras, que vocês podem ter certeza que hoje nós temos um prefeito, que hoje nós temos uma Câmara competente e que vai sempre defender os interesses do nosso povo. E que em breve nós iremos ao Ministério Público, quando nós tivermos em mãos toda a documentação da corrupção, das notas frias que estão sendo lá elaboradas na Prefeitura, que será entregues pessoalmente para o Ministério Público, porque a última prefeita que passou por essa cidade, que sequestrou o patrimônio público desse município, sobrará para ela as algemas, porque vai dar cadeia. Muito boa noite. Ordem do dia. Verificada a existência de quórum regimental, passamos à deliberação da matéria constante da pauta da ordem do dia. Item 1. Ata da sessão anterior. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, peço dispensa da sessão da leitura da ata anterior. O vereador Sérgio Ferreira Dias pediu a dispensa da leitura da ata da sessão anterior e, portanto, coloco o pedido em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Havendo a concordância de todos, está em votação a ata da sessão anterior. Aqueles que estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneçam como estão. A ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, solicito aos nobres vereadores que se levantem.